Bom dia. Bom dia! A Semana de Arte Moderna promete muitas inovações no cenário cultural. Relatos sobre as vítimas da revolta contra o governo provisório de Getúlio Vargas. O voto feminino foi oficializado pela Constituição do Estado Novo. Matérias exclusivas de vários autores brasileiros. Novas oportunidades de negócios estão surgindo com a Escola de Formação Gerencial. Novos detalhes sobre a intentona comunista e rebeliões de Pernambuco e Rio Grande do Norte. Uma história fascinante sobre o Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP. Novas atualizações sobre a Segunda Guerra Mundial. O jornal Tempo Real de hoje está começando. No leste paulista, descobriram novidades incríveis sobre a revolta constitucionalista contra o governo de Getúlio Vargas. Olá a todos, meu nome é Luiz Henrique e hoje eu trago para vocês uma reportagem especial sobre os acontecimentos na revolta constitucionalista. Embora derrotados militarmente, o principal objetivo dos paulistas foi alcançado: a abertura da Assembleia Constituinte. Getúlio Vargas garantiu e realizou eleições em 1933. Por meio do voto direto e secreto, foram escolhidos os deputados para compor a Assembleia. Foi nessa eleição também que as mulheres puderam votar e serem eleitas pela primeira vez em toda a história. Essa foi a reportagem de hoje. Volto com vocês aí, âncoras. Fiquem agora com os comerciais. Way down in Louisiana, down in New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well. He could play a guitar just like he's ringing a bell. Go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go, go. Johnny be good. Agora, uma história fascinante, um mergulho na vida e obra de um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos, Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira de Mato Dentro, interior de Minas Gerais, no dia 31 de outubro de 1902. Era filho dos proprietários rurais Carlos de Paula de Andrade e Julieta Augusta Drummond de Andrade. Iniciou seus estudos em sua cidade natal e, em 1916, ingressou em um colégio interno em Belo Horizonte. Doente, regressou para Itabira, onde passou a ter aulas particulares. A infância de Carlos Drummond de Andrade, em Itabira, Minas Gerais, ocorreu em um momento de transição na história do Brasil, entre o final do século XIX e o início do século XX. Esse contexto histórico e social moldou sua sensibilidade artística, influenciou suas reflexões sobre desigualdade social e enriqueceu sua poesia com elementos da cultura local. Criado nas mais rígidas tradições do interior de Minas Gerais, na vizinhança desse casarão onde passou a infância, o menino Carlito chamava atenção pelo jeito diferente e um pouco esquisito. Ele era um menino assim, gostava de brincar com pedra, conversava com nuvem, conversava com passarinho. Espeidado dele, preferia os brinquedos, largava os brinquedos caros que o pai dele comprava. O pai dele era coronel, riquíssimo, para poder brincar com as coisas. Mês de maio sempre teve aqui croações, então eram anjos, né? Vestiam de anjo com asas muito bonitas, umas asas de pena, toda de pena muito bonita, a túnica muito chique, ele tinha uma túnica muito bonita, que a dona Julieta tinha muito gosto, sabe? Ele vinha todo satisfeito com São Maria da Boca da Mina, porque ela morava ali, que chamava Boca da Mina, trabalhava com eles. Quando passava na casa do meu avô, minha tia falava assim, a Regina: aí Carlito, hein, já vai de anjo, hein? Aí ele ficava com raiva, voltava e não vinha mais a coroação. Voltava chorando, porque ele não gostava que ninguém mexesse com ele. Ele tinha um tio materno que era poeta repentista, Alfredo Drummond. Ele parava, quando o Alfredo chegava lá, ele parava para escutar os versos do Alfredo Drummond. Então todo mundo achava que ele era meio doidinho, que não era muito certo não.
Carlos Drummond de Andrade era um homem reservado, introspectivo e sensível. Sua poesia refletia uma visão crítica e irônica da vida, explorando temas como amor, morte e solidão. Ele tinha uma relação próxima com sua esposa e valorizava suas amizades literárias. Drummond era um homem generoso e preocupado com questões sociais. Sua poesia revelava suas angústias pessoais e busca por significado. Seu legado literário revela sua profundidade emocional e sensibilidade. Ele era de um calor, de uma generosidade, de uma vontade do próximo, de estender a mão a esse próximo. Aliás, a poesia dele é sempre um conselho, digamos, não é conselho, porque ele não eram conselhos, mas era um sentido de vida. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. A obra de Carlos Drummond de Andrade deixou um impacto duradouro na literatura brasileira e internacional. Sua escrita inovadora e sua capacidade de capturar a essência da experiência humana o estabeleceram como um dos poetas mais influentes do século XX. Sua poesia, que mescla o cotidiano com o simbólico e o pessoal com o político, continua a ser valorizada e estudada, transcendendo fronteiras linguísticas e culturais. Drummond foi um poeta versátil, que se adaptou às transformações do mundo ao seu redor e influenciou gerações subsequentes de escritores brasileiros. Sua voz singular e seu legado literário continuam a inspirar leitores e a perpetuar sua relevância na literatura. A poesia de Drummond é extremamente relevante para gerações mais jovens. Seus poemas abordam temas universais e atuais, com uma visão crítica e irônica sobre a sociedade e a condição humana. Sua linguagem acessível e versatilidade como poeta permitem que os leitores se conectem com sua obra. Através de seus versos, Drummond convida à reflexão e oferece uma experiência significativa. Sua poesia continua a inspirar e emocionar, encontrando ressonância nas gerações mais jovens. Drummond, a poesia do cotidiano, é uma jornada fascinante pela vida e obra de Carlos Drummond de Andrade. Através de imagens de arquivos, entrevistas emocionantes e leituras de seus poemas mais marcantes, o documentário busca apresentar ao público a genialidade desse poeta singular, cuja poesia mergulha nas questões mais profundas da condição humana e encontra beleza no cotidiano. Ao final, fica evidente que Drummond deixou um legado literário inestimável, continuando a inspirar e encantar pessoas ao redor do mundo. Agora, um dos dias mais importantes para a história do Brasil. Foi assinada a lei que garante a nós mulheres o direito ao voto. Vamos conversar agora com a nossa correspondente Ana Valentim, diretamente do Rio de Janeiro, para acompanhar esse marco. Diretamente do Rio de Janeiro para falar sobre esse marco na história brasileira. Hoje o presidente Getúlio Vargas assina o decreto que permite a nós, mulheres alfabetizadas, o direito ao voto. As mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar graças ao Decreto 21076 do presidente Getúlio Vargas, que instituiu o Código Eleitoral. Com o impulso de Berta Lutz, que criou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, considerada a primeira sociedade feminista brasileira. A atuação do movimento feminista no Brasil pelo direito ao voto fez a causa avançar. O estado pioneiro nesse sentido foi o Rio Grande do Norte, local que aprovou uma lei que garantiu o direito ao voto às mulheres. A conquista do voto feminino é um marco importante na história da democratização do Brasil. Hoje exercemos nossa cidadania. Graças a essa decisão histórica, nós mulheres hoje fazemos parte da democracia do nosso país. Realmente um dia marcante, como dizia Berta Lutz, juntas serão uma força. Hoje, no quadro Tempos Modernos, teremos Murilo Mendes e Cecília Meirelles. Fique agora com uma entrevista exclusiva com Murilo Mendes. Vamos entrevistar agora o renomado poeta brasileiro Murilo Mendes. Olá, Murilo Mendes. É um prazer tê-lo conosco hoje. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Gostaríamos que você começasse contando um pouco como era a sua infância e como começou a sua paixão por poesia.
Desde muito jovem eu sempre tive essa inclinação para a poesia, mas foi principalmente a partir dos meus 9 anos de idade que eu comecei a expressar os meus sentimentos através das palavras. Que incrível! E ao longo de sua carreira, você se destacou muito por suas poesias experimentais e vanguardistas. Pode nos contar um pouco de quais foram as suas influências e inspirações para o seu trabalho? Minha poesia ela foi profundamente influenciada pelo movimento artístico do surrealismo, mas também procurei dar toques sobre a minha fé católica para engrandecer assim, as minhas obras. Gostaríamos de saber também como foi a poesia para você em meio aos tempos difíceis em que viveu, como na Segunda Guerra Mundial e na Era Vargas. Durante a Segunda Guerra Mundial e a Era Vargas, a poesia se tornou uma forma de expressão e de resistência, e para mim foi uma forma de refúgio em tempos de tamanha tristeza. Com toda certeza, sua poesia ecoa até os dias atuais, carregando também uma relevância incrível. Como você imagina a sua poesia no meio literário do século XXI? Acredito que a poesia tem o poder de atravessar gerações e dialogar com diferentes contextos. Espero que a minha contribuição com a literatura brasileira tenha despertado nas pessoas a curiosidade pela poesia e a capacidade de enxergar a beleza nas palavras. Suas palavras são inspiradoras, e como já estamos encerrando, gostaria que deixasse uma mensagem aos jovens poetas e amantes da literatura que estão nos assistindo. Certamente, eu gostaria de encorajá-los a explorar sua criatividade sem medo. A poesia é uma forma única de expressão, capaz de transmitir emoções, reflexões profundas. Eu quero que eles busquem a autenticidade em suas palavras e nunca deixem de acreditar no poder transformador da arte. Muito obrigada, Murilo, por ter compartilhado conosco toda a sua sabedoria. Foi uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Desejo a todos muito sucesso na sua jornada literária. É uma história para se guardar na memória. Um momento, recebemos informações inéditas sobre a Segunda Guerra e a decisão de Vargas. Acabamos de receber a notícia que hoje, 22 de agosto de 1942, o governo do Brasil reconhece o estado de beligerância com a Alemanha e Itália. O presidente Getúlio Vargas se reuniu com os ministros e, depois de 1h30 de reunião, declararam guerra. Outras providências em estudo. Fiquem agora com os comerciais. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain dad because I'm evil. My middle name is Misery. Well, I'm evil. So don't you mess around with me. I never looked for trouble, but I never ran. I don't take no orders, flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a rumble, don't you try it out, because I'm evil. My middle name. Iremos manter a calma e aguardar mais informações. Seguindo o quadro Tempos Modernos, há exatos 122 anos, no dia 7 de novembro de 1901, nascia no Rio de Janeiro uma mulher que viria a se tornar uma das vozes mais emblemáticas da literatura brasileira. Com nossas correspondentes Audrey Azevedo, Ana Valentim e Milena, prepare-se para conhecer a fascinante trajetória de Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, para mim, foi uma mulher à frente do seu tempo, que escreveu sobre coisas muito importantes e que hoje nos dá vários elementos para entender e tornar a nossa passagem por aqui cada vez mais breve. Bom, Cecília Meirelles, eu estudei Cecília Meirelles na infância, no ensino fundamental, então ela teve para mim uma representatividade muito boa na minha infância. Meirelles, além de ser uma grande escritora,
Ela também foi uma das grandes defensoras da liberdade individual, de uma educação, inclusive, que pode proporcionar essa liberdade individual. E a gente consegue observar isso em grande parte de sua obra, né? Quando a gente lê os seus poemas, né? No fundo, né? Nas entrelinhas dos seus poemas, sempre tem alguma coisa remetendo a defesa disso, né? Há 122 anos, no dia 7 de novembro, no Rio de Janeiro, em 1901, nascia Cecília Meirelles, uma das mais importantes figuras na literatura brasileira. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre essa história dessa incrível mulher e como ela influenciou tanto na literatura do nosso país. Com uma escrita sensível e profundamente poética, Cecília conquistou o coração de todos que tiveram o privilégio de ler as suas poesias. Sua poesia é uma verdadeira celebração da vida, da natureza e dos sentimentos humanos. Mesmo após décadas de seu falecimento, sua poesia continua presente nos dias de hoje. Seu livro mais famoso, O Romanceiro da Inconfidência, retrata a luta no Brasil pela liberdade. Inspirado na Inconfidência Mineira, traz uma identidade mais nacional. Cecília Meirelles foi uma mulher à frente do seu tempo. Sua poesia retratava a essência humana, abordando temas como o amor, a perda, a esperança e até mesmo a espiritualidade. Ela era capaz de transportar os leitores para um mundo de emoções e reflexões, através de sua escrita única e totalmente envolvente. Em 1919, Cecília publica seu primeiro livro, Espectros. Tratavam de 17 sonetos com influência simbolista e histórica. Cecília também se casou com Fernando Correia Dias, com quem teve 3 filhas. Além da literatura, a influência de Cecília Meirelles se estendeu para outras formas de expressão artísticas. Pinturas, esculturas e músicas foram inspiradas em seus versos, mostrando a sua importância para outras formas de manifestações artísticas. Cecília também fez história na literatura infantil. Fundou a primeira biblioteca infantil no Rio de Janeiro, marcando assim a sua trajetória. Hoje comemoramos o legado de Cecília Meirelles, uma mulher que deixou uma herança literária rica em cultura e beleza. Suas poesias e escritas ficarão ecoando no coração não só das presentes, mas sim das futuras gerações, evidenciando não só a incrível mulher, mas também a incrível escritora que ela foi. Uma bela história, uma grande autora de grandes obras. Uma história fascinante sobre o DIP. Em 1930, Getúlio Vargas assume o poder e assim começa uma década marcada pela radicalização política. Em 1937, com o pretexto de acabar com a estabilidade política, Vargas dá um golpe. Nasce o Estado Novo, um regime autoritário com características do fascismo europeu. E em 1939, Getúlio cria o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP fica responsável pela censura dos meios de comunicação e pela divulgação do Estado Novo. Nada que fosse contra o regime, nenhuma crítica ao presidente poderia ser publicada. A propaganda política do DIP investiu no culto à figura do líder. As crianças foram alvo dessa propaganda. As cartilhas escolares divulgavam imagens de Getúlio Vargas como um pai para o Brasil. Por outro lado, o rádio e cinema passaram a enaltecer as ações do presidente. Apesar da censura imposta pelo DIP, Drummond não deixou de expressar suas opiniões e críticas por meio da poesia. Ele foi um dos grandes representantes da geração de escritores que buscavam trazer reflexões sobre a realidade social e política do país, mesmo em um contexto de repressão. Através da sua escrita, Drummond abordou temas como opressão, injustiça social e as contradições da sociedade brasileira, desafiando as limitações impostas pelo DIP. A relação entre o DIP e Carlos Drummond de Andrade, portanto, foi marcada pela interferência da censura no trabalho do poeta, mas também pela resistência e persistência de Drummond em expressar sua visão de mundo através da poesia, mesmo diante das restrições impostas pelo regime autoritário. Durante a presidência de Getúlio Vargas e o período do Estado Novo, a cultura brasileira estava impregnada de um nacionalismo enfatizado pelo regime político. Nesse cenário, Carlos Drummond de Andrade se destacou como um poeta que, embora influenciado por essa cultura, trouxe uma abordagem crítica e reflexiva, explorando não apenas a identidade nacional, mas também as questões sociais e políticas do Brasil, bem como temáticas universais em sua poesia. Fiquem agora com os comerciais.
Olá! Vocês conhecem o Projeto Vitrine? Não? Então vem aqui, deixa eu contar um pouquinho deles para vocês. O Projeto Vitrine é um projeto estrutural da FG Contagem, já que nele os alunos devem desenvolver uma empresa rentável nos seus 5 anos de funcionamento. Esse projeto é dividido principalmente em 3 partes: o plano operacional, o plano de marketing e o seu plano financeiro. Esse projeto é extremamente importante para os alunos da FG Contagem, já que é onde ele será aplicado todos os seus conhecimentos adquiridos nos 3 anos do curso técnico. Por exemplo, gestão financeira, gestão de marketing, gestão estratégica, entre outros. Eu convido vocês a verem a apresentação do Projeto Vitrine dia 8 no Big Shop. Com vocês, uma reportagem fascinante sobre o Poetinha, mais conhecido como Vinícius de Moraes. No fim, confira uma entrevista sobre o poeta e compositor carioca, que além de tudo é dramaturgo, diplomata, jornalista e um dos fundadores do movimento musical Bossa Nova. Tendo como cenário e ambiente ideal para suas inspirações musicais e artísticas, as belas fotografias naturais da cidade do Rio de Janeiro que serviram para o desenvolvimento do escritor, poeta, jornalista, crítico de cinema e dramaturgo Vinícius de Moraes. Marcos Vinícius de Moraes, também apelidado de Poetinha por Tom Jobim, devido ao lirismo de suas obras, nasceu em 19 de outubro de 1913, filho de um funcionário público e uma pianista. Cresceu em um ambiente cercado de cultura e música. Eu tive a sorte de ter uma infância muito feliz e muito livre, né? Pais muito bons, assim, muito compreensivos. E, sobretudo, uma felicidade muito especial que foi de ter meu pai ter tido reveses financeiros grandes e eu ter podido viver uma vida, não digo de menino pobre, mas de menino assim, remediado da Ilha do Governador, onde brinquei muito no mar e fiz meus primeiros amigos em filhos de pescadores, as primeiras namoradinhas eram filhas de pescadores da ilha, sabe? Isso para mim foi um enriquecimento muito grande, sob todos os pontos de vista, não somente da poesia, como do menino Vinícius que eu fui na época. Desde pequeno, Vinícius mostrou interesse pela música e pela literatura. Desde menino eu pratico a arte de fazer canções. A primeira vez que eu li o primeiro poema assim, eu senti que aquela forma era o meu meio de expressão, sabe? Então eu lia muito os poetas românticos brasileiros, Castro Alves, os fantasianos, Raimundo Correia, Olavo Bilac, sabe, Alberto Oliveira, esse pessoal todo. E à medida que eu lia, eu ia tentando copiar, sabe, fazendo coisas à maneira desses poetas. Isso para mim foi realmente uma coisa que me serviu muito quando mais tarde, aí pelos 17 anos, eu comecei a escrever poemas que eu achava que já tinha uma coisa pessoal minha. Estudou em colégios tradicionais do Rio de Janeiro e mais tarde ingressou na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. A paixão pela boemia carioca, no entanto, era mais forte. Tornou-se um assíduo frequentador de bares e casas noturnas. Vinícius cultivou amizades com outros artistas e boêmios da época, como João Gilberto, João Cabral de Melo Neto e Tom Jobim, com quem viria fundar em 1956 o estilo musical Bossa Nova, com a música Chega de Saudade. Me mandou dizer que já chegou para lutar. Mirimbal me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza gramar. Mas Vinícius não se limitou apenas à música. Também fez sucesso como poeta e escritor. Lançou seu primeiro livro de poemas aos 20 anos e publicou obras como O Caminho para a Distância e Para Viver um Grande Amor, além de peças de teatro e roteiros para cinema. Sua poesia foi marcada por 2 fases. A primeira ligada ao neossimbolismo, carregada de misticismos e princípios cristãos. Mas com o tempo, as poesias passaram a focar no erotismo. Diferente da primeira fase, a segunda fase da poesia do autor saiu de versos longos e melancólicos e passaram a ser objetivos e coloquial, focando na temática social e a visão de amor do poeta. Vinícius também atuou como diplomata, representando o Brasil em países como Uruguai, Itália e Estados Unidos. Ao mesmo tempo, continuava a escrever poesia e compor música, produzindo obras como Garota de Ipanema, Insensatez e Eu Sei Que Vou Te Amar. Entretanto, em 1968 foi aposentado compulsoriamente pelo Ato Institucional número 5.
O compositor era mal visto pelo governo militar, pois era artista e bebia, sendo expulso do serviço diplomático depois de 26 anos de carreira. Vinícius era conhecido por sua personalidade alegre, sempre rodeado de amigos. Sua casa, em Gávea, no Rio de Janeiro, era um ponto de encontro de boêmios intelectuais, onde se fazia muita música e poesia. Nos shows se apresentava sentado diante de uma garrafa de uísque. Também viveu vários amores, se casou 9 vezes e teve 5 filhos. O primeiro casamento com Beatriz Azevedo de Mello foi o mais longo e durou 11 anos. Bom dia a todos! Estamos aqui com a renomada crítica literária Camila Vitória. Iremos falar sobre as obras de um dos poetas mais importantes desse Brasil, que é o Vinícius de Moraes. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra para mim estar hoje com vocês aqui. Vinícius de Moraes é conhecido pela sua atuação em diversos campos artísticos. Poderíamos dizer qual que é a importância de Vinícius de Moraes na literatura nacional? Bem, a obra de Vinícius de Moraes teve grande relevância para a literatura brasileira no século XX, quando ocorria a segunda fase do modernismo. Uma das suas principais contribuições foi a retomada do poeta lírico, que havia sido relegada com a ascensão do modernismo. Vinícius de Moraes trouxe também um estilo muito particular de si, misturando o lirismo, a simplicidade e as formas clássicas, como o soneto e os motivos populares, que traziam essa certa musicalidade para os seus versos, dada também a carreira musical do autor. Quais são os principais temas que Vinícius de Moraes aborda em suas obras? A obra de Vinícius de Moraes ela é marcada por uma forte presença do erotismo e também da busca constante pelo amor. Em seus escritos, Vinícius explora bastante temas como a solidão, a melancolia e também a morte, sempre com uma linguagem poética e metafórica. Além disso, ele também demonstrou uma grande sensibilidade em seu olhar para com o mundo e também as relações humanas, tornando então as suas obras um retrato dos anseios e medos do ser humano. O contexto histórico também influenciou a obra de Vinícius de Moraes, não é mesmo? Com certeza, Vinícius de Moraes foi um escritor bastante atento à realidade que o cercava. A obra de Vinícius ela é um reflexo de diversos momentos históricos, tanto brasileiro quanto do mundo, como na época da ditadura militar e a Segunda Guerra Mundial, que ocorriam naquela época. Nesse tempo, Vinícius de Moraes produzia textos caracterizados pelo tom de denúncia social e protesto político, como por exemplo a Rosa de Hiroshima, onde ele faz um apelo à paz e também as reflexões sobre os horrores da guerra, ao comparar a bomba a uma imagem de uma rosa a desabrochar. Assim, uma rosa que antes ela estava relacionada à beleza, passa então a remeter às horríveis consequências deixadas pela guerra. É uma obra com um tema bastante impactante. Sim, ela tem um peso e uma sensibilidade muito grande, onde o autor ele retrata ali as consequências da radioatividade nas suas vítimas e também a destruição causada pelo homem. Um outro exemplo no qual o autor também fala sobre a realidade social é numa série de sonetos chamada Pátria Minha, onde o autor ele retrata e faz duras críticas à desigualdade social e econômica presente no Brasil, assim como também a denúncia da corrupção e a violência muito presente. Mas além dos temas sociais, Vinícius valorizava bastante a cultura nacional e o seu patrimônio etnográfico, o que levou ele a produzir textos inspirados no folclore brasileiro e também nas divindades mitológicas africanas, que estavam ali presentes na cultura brasileira devido a um fator histórico. Olha, para finalizarmos com uma pergunta pessoal, quais obras você recomendaria ou que mais gosta? Bem, eu recomendaria a Antologia Poética, que é uma obra que reúne os melhores poemas do autor, desde os mais famosos até os menos conhecidos. E, é claro, não poderia faltar a obra Garota de Ipanema, que é uma das canções mais famosas do autor e mais bonitas. Então a gente finaliza a entrevista por aqui. Muito obrigada pela sua presença e seu esclarecimento, Camila. Eu que agradeço. O prazer foi meu estar aqui.
um grande homem. Acabamos de receber informações urgentes do movimento de caráter comunista que estourou no Rio Grande do Norte e no Nordeste do país. Seguimos para mais informações com a repórter Lana Teixeira. Irrompeu a revolução em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Na noite do dia 23, ocorreu uma rebelião de caráter extremista no 21º Batalhão de Caçadores em Natal, no Rio Grande do Norte. As forças fiéis ao governo tentaram resistir, mas os rebeldes conseguiram ocupar a cidade. Já em Pernambuco, rebelou-se parte do 29º Batalhão de Caçadores Civis e Comunistas. Eles conseguiram ocupar a cidade de Olívia, mas felizmente foi recuperada pela Polícia Militar. Pelas informações que estamos recebendo de Recife, foi informado que a parte do 29º Batalhão de Caçadores fiel ao governo e à Polícia Militar estão combatendo os rebeldes no bairro de Afogados. As providências já estão sendo tomadas e forças dos estados vizinhos já estão seguindo para Pernambuco. O governo está pronto para reprimir qualquer tipo de desordem ou rebelião, contando com as forças na terra e no mar, e, é claro, com o apoio do povo brasileiro. De fato, é preciso urgente que o país se reestabeleça. No quadro Empreendedor, trouxemos uma roda de negócios, onde jovens mentes exploram-se no mercado com ideias inovadoras. A Escola de Formação Gerencial traz o projeto Vitrine, um grande passo para novos empreendimentos. Confira agora ao vivo. Bom dia, caros espectadores, bom dia, meninas do estúdio. Eu sou Luiz Henrique e hoje estou aqui na apresentação do projeto Vitrine. A apresentação do projeto que acontece em parceria com a Escola de Formação Gerencial de Contagem, junto com o SESI e com parceria com o Big Shop. Vamos mostrar um pouquinho para vocês sobre como essas empresas começam e mostrar um pouquinho mais, dentro dessas empresas com os participantes de cada uma dessas. Agora estamos aqui com o Arthur, representante da empresa Pequeno Grão. Bom dia, Arthur. Bom dia. Pode contar um pouco para a gente sobre essa empresa? Então, a Pequeno Grão é uma empresa que está no ramo de alimentação, oferecendo marmitas e lanches saudáveis para o público infantil e juvenil. O diferencial da empresa Pequeno Grão é que a cada 1% do lucro obtido no mês, esse valor será convertido em marmitas que serão doadas para pessoas necessitadas. A empresa sempre vai prezar pelo seu público, de forma que vai incentivar e instruí-los a se alimentar de forma totalmente saudável e prática. O slogan da empresa Pequeno Grão é comer melhor para que você seja. Muito obrigado, Arthur. Obrigado. Agora estamos aqui com o João Vitor, representante da empresa HelpTech. Bom dia, João. Bom dia, Luiz. Pode contar um pouquinho pra gente sobre sua empresa? Com certeza. A HelpTech é uma empresa de manutenção de computadores e eletrônicos em geral, que possui o diferencial que é o descarte correto do lixo eletrônico. E com esse lixo que pode ser utilizado, nós montamos e organizamos e doamos para instituições carentes. Além de tudo isso, fazemos a venda online por meio do método de dropshipping, que com esse método a gente pode trazer uma praticidade e segurança para os nossos clientes. HelpTech, tecnologia e sustentabilidade unidas em uma só empresa. Muito obrigado, João. Agora estamos aqui com o Henrique, representante da empresa Persephone. Bom dia, Henrique. Bom dia. Pode contar um pouco pra gente sobre sua empresa? Bem, a Persephone é uma empresa revendedora e fabricante de roupas femininas. A gente principalmente tem um público focado no A e B, que são um público de alta classe, digamos assim, já que são empresas, já que a gente vende roupas caras, como Gucci, Prada e Versace. Então, não é todo mundo que tem uma condição necessária para adquirir nossos produtos. Então, a gente tem esse público voltado A e B, então a gente fabrica e revende roupas desse estilo, já que principalmente a gente atende pessoas com sizes petites, ou seja, pessoas acima do peso ou pessoas muito magras. Então não é sempre, principalmente no mercado nessas classes altas, não tem essa questão focada, não tem, essas empresas não focam praticamente nessas pessoas. Então a Persephone vem com a sugestão de fazer reajuste nessas roupas para atender esses públicos. Então é extremamente essencial e importante a ser feito isso. Muito obrigado, Henrique. Obrigado eu. Agora a gente está com a Laura, representante da Moonlight. Bom dia, Laura. Bom dia, Luiz. Pode contar um pouco para a gente um pouco mais sobre sua empresa? Oi, gente, bom dia. A Moonlight, ela é uma empresa especializada em prestação de serviço que visa ajudar as mulheres grávidas durante o período da gestação. A gente sabe que o período da gestação é um período complicado para as mulheres, tem que pensar em muita coisa, né? Tem enxoval e tudo mais. Então a Moonlight, ela chegou para poder ajudar nesse requisito que a gente vai oferecer para aquela mãe que está passando por aquele momento, né, complicado, todo o processo, toda a ideia para poder customizar o parto do bebê de acordo com que os pais se sentirem mais à vontade, que os pais fizerem de acordo com os gostos dos pais dos bebês.
Obrigado, Laura. Essas foram as mulheres, agora eu volto aí com vocês, meninas escutas. É maravilhoso ver o futuro da nação empenhando-se em transformar a economia do país. Esse foi mais um Jornal Tempo Real, sempre trazendo as últimas notícias. O jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Bom dia. Bom dia. Leche de rosas, amor para tu piel, suavidade e cuidado. Leche de rosas, sempre es ideal. Leche de rosas, cada gota tu fue leche de rosas, te hace seducir. Leche de rosas, te hace sonreír. Leche de rosas, o melhor para tu piel.